Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos mais uma vez começando uma semana de estudos da Palavra de Deus e nós iremos ser guiados aqui pela lição da Escola Sabatina no conhecimento desse assunto tão importante que é o grande conflito entre o bem e o mal, e você é meu convidado diário e eu fico feliz por estar na sua companhia. E obrigado quando você toma esse vídeo e o leva adiante, fazendo com que outras pessoas tenham acesso a essa mensagem de fé e esperança pregada aqui nesse canal. Continue assim fazendo, viu? Assim eu e você estaremos pregando o Evangelho. Se ainda não é inscrito ou inscrita, não se esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei. A questão central, amor ou egoísmo? Vamos ao verso para memorizar, que se encontra em Isaías 41, versículo 10, que nos diz assim: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Que texto extraordinário, você não acha? Deus está prometendo para nós que Ele vai estar conosco, mesmo em meio às dificuldades dessa vida. E eu quero dizer para você que há muitas dificuldades, há muitas razões para se ter medo nesse mundo. Esse mundo de fato não é um local seguro para se viver, né? As pessoas estão aí, são violentas, são maldosas. O que dizer de catástrofes naturais, de acidentes, né? Quem é que não tem medo de sair de carro e se envolver num acidente? Qual é o pai que não tem medo de perder o seu emprego e não conseguir sustentar a sua família, ou perder os seus filhos para o mundo das drogas? Quem é que não tem medo de, depois de um certo incômodo na saúde, fazer o exame e descobrir que é um câncer? Todos nós temos razões para se ter medo. Mas Deus, ele vem para nós e diz assim: não precisa temer. Por quê? Porque eu estou contigo, eu vou estar com você. Não precisamos temer o que nos pode fazer o homem ou as circunstâncias, se Deus, o onipotente Deus, está à nossa disposição para nos abençoar. Ele diz que se você tá fraco e você precisa de ajuda, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento ainda. Olha que texto maravilhoso. Bom, nessa semana nós iremos estudar dois pontos importantes, né? Você vai destacar dois temas importantes aqui no estudo dessa semana. Como resultado de sua rejeição a Cristo, Judá perdeu seu status de nação favorita como povo especial de Deus e sofreu com a destruição de Jerusalém. Esse é um tema que nós vamos estudar. O segundo tema é: Deus estabeleceu o remanescente de Israel, incorporou tanto os judeus quanto os gentios e os salvou das catástrofes que se abateram sobre Jerusalém em 70 depois de Cristo. Ele guiou sua igreja na missão de proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Esses dois pontos principais que nós iremos estudar nessa semana. Agora, algumas coisas parecem difíceis de serem entendidas, né? Algumas pessoas têm questões existenciais e não buscam respostas para elas, e as respostas que encontram não lhes satisfazem. Por exemplo, onde estava Deus quando o exército romano entrou em Jerusalém e destruiu Jerusalém, matando ao fio da espada milhares e milhares de pessoas inocentes ali em Jerusalém? Onde que Deus estava? Essa pergunta se repete ao longo da história, né? Eu me lembro que quando aqueles aviões entraram, se chocaram contra aquelas torres, contra aqueles prédios nos Estados Unidos, matando quase 3.000 pessoas, muitas pessoas se perguntaram para onde que estava Deus que não impediu que aquilo acontecesse, né? E a resposta sempre tem sido a mesma, meu querido. Nós estamos vivendo em um mundo infectado, afetado pelo pecado, e as consequências de viver em um mundo como esse, infelizmente, todos nós sentimos, bons e maus, justos e injustos, cristãos ou não cristãos, crentes e descrentes, ateus. Todos nós sofremos nesse mundo, porque sofrimento, infelizmente, é uma característica do mundo em que nós vivemos. Os discípulos chegaram para Jesus e fizeram uma pergunta assim: o que sinal haverá da sua volta? E aí ele mistura o evento da destruição de Jerusalém com os sinais que antecedem a sua vinda. Jesus, ele diz assim: em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Falando do templo, né? Falando do templo. A construção do templo era uma coisa extraordinária, era uma suntuosidade
uma riqueza, né? O mármore brilhava quando o sol poente incidia sobre ele, aquela cúpula dourada. O templo era algo maravilhoso. Destruir o templo, como pode, né? Pois Jesus disse que haveria uma destruição, que não haveria de poupar nada, não haveria de poupar, inclusive o templo, a pedra sobre pedra, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí nós vamos ver a fundo essa questão. De fato, Jerusalém, no ano 70, foi destruída com requintes de crueldade terrível, terrível. Iremos adentrar nesse assunto. Agora, uma coisa interessante, que nós iremos estudar a dupla estratégia de Satanás nessa semana. Porque o que ele não consegue fazer pela perseguição, ele faz pela concessão. Essas são as duas estratégias, perseguição ou concessão. O que ele não consegue por uma, vai tentar por outra. E nós precisamos estar atentos, né? Fortalecidos e preparados para essas duas estratégias. Ele tentou, bem que tentou, destruir o povo de Deus na destruição de Jerusalém, mas Jesus os havia advertido antecipadamente. E eles se pouparam. A igreja cristã se salvou porque não estava presente em Jerusalém, ouvindo a profecia, ouvindo a voz de Cristo, ouvindo o que ele disse antecipadamente. Eles fugiram e eles se salvaram. Aqueles que não ouviram, não deram ouvidos a Cristo e a sua palavra, infelizmente morreram ao fio da espada, e terrível foi a destruição. Meu amigo, minha amiga, deixa eu dizer uma coisa para você nesse primeiro momento. Jesus ama você. Jesus ama você a tal ponto que ele não quer que você seja pego de surpresa relacionados com os grandes eventos nessa terra. Até um texto na Bíblia que nos diz assim: Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E o Senhor Deus já revelou que vai acontecer grandes coisas, grandes eventos terão lugar na nossa história. Eventos esses que a humanidade nunca, mas nunca experimentou e nem sequer sonhou com tais eventos. Mas tudo está revelado nas Escrituras. Aqueles que prestarem atenção nas palavras das Escrituras relacionadas com o período final da história da humanidade, esses serão poupados da terrível destruição, como foram poupados aqueles que ouviram a voz de Cristo e saíram de Jerusalém. Você é convidado a se dirigir à palavra, ouvir o que Jesus tem a dizer, para que você também não seja pego de surpresa, tá bom? Fica firme na promessa de que não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, te fortaleço, te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Ore comigo. Pai, nos ajude, Senhor, para tanto, a fim de que nós possamos estar firmes nas tuas mãos, crendo em ti, estudando a tua palavra, para que ela nos oriente em relação a tudo que vai acontecer nesse planeta. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem aí o seu dia.